No final dos anos de 1970, no subúrbio de Norwood Park, em Chicago, esse subúrbio era o retrato da família feliz, era o retrato do sonho americano. E no centro dessa comunidade estava o John Wayne Gacy. Ele era um empresário de sucesso, um cara ali do Partido Democrata, e também era um homem que se voluntariava para ir em hospitais vestido de Pogo, o palhaço, para animar essas crianças, né, enfermas. Então ele era conhecido ali como um cara muito simpático, que a comunidade amava, um exemplo. Mas sob o assoalho da casa desse cidadão modelo, escondia-se o maior cemitério particular da história criminal dos Estados Unidos até então. John Gacy é conhecido como o assassino em série mais conhecido dos Estados Unidos, conhecido também como o palhaço assassino, acusado de matar, torturar e estuprar 33 adolescentes, 33 jovens entre os anos de 1972 e 1978, lá no condado de Cook, no estado de Illinois. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie e no vídeo de hoje então a gente vai falar sobre o John Wayne Gacy. Pra quem não conhece esse caso, eu acho que a maioria das pessoas que gosta de true crime vai conhecer o caso do Gacy, né? É um caso muito perturbador, muito triste. Tem algumas histórias que eu não sei se são verdade, mas uns rumores aí pela internet que o Stephen King se inspirou no Gacy para criar o palhaço Pennywise, né, de It, a Coisa. E assim, eu acho que é super válida essa inspiração, porque realmente aqui a gente tem um ser humano que é um monstro e eu acho que o King pode ter pegado aí essa essência desse monstro para criar algo fictício. Então, hoje eu vou contar essa história perturbadora para vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já curte aqui, comenta para chegar em mais pessoas, compartilha, se inscreve no canal para receber tudo que eu publico em primeira mão e bora pro caso de hoje. No dia 12 de dezembro de 1978, um garoto de 15 anos chamado Robert Piest, ele estava trabalhando numa farmácia junto com a colega dele chamada Kim. O Robert ele era ginasta e ele gostava muito de esportes e também gostava muito de fotografia. Ele inclusive trabalhava nessa farmácia por meio período justamente para guardar dinheiro para poder comprar um carro e também uma máquina fotográfica nova. E nesse dia já era tarde da noite, então estava próximo já da farmácia fechar. O Robert estava ali já se preparando para o fim do expediente e a mãe do Robert ela estava esperando ele do lado de fora no carro porque era o dia do aniversário dela, então eles iam comemorar. Só que o Robert falou que esse cara ele chegou perguntando se ele tinha interesse em trabalhar como empreiteiro para fazer algumas reformas, então ele chegou ali e quis falar com o Robert sobre isso. Então o Robert foi até o carro da mãe, falou para a mãe que ia conversar ali com esse cara e que depois voltava, que ele ia falar com ele e resolver isso, descobrir o que o cara tinha de proposta para ele. E aí a mãe dele esperou e o tempo foi passando, as horas foram passando, chegou a hora da farmácia fechar e o Robert não voltava. E ela foi então pro lado de fora ali do carro, procurou ali na volta da farmácia, mas ela não encontrou o Robert, simplesmente ele não estava mais lá. Passando algumas horas então, a família decidiu declarar o Robert como desaparecido e abrir oficialmente, né, uma queixa ali na polícia e declarar ele como desaparecido. Então os pais do Robert ficaram atordoados, né, procurando o filho, porque não era do feitio dele fazer uma coisa dessas de simplesmente desaparecer, não era algo que o Robert fazia, então não era algo normal, eles sabiam que tinha alguma coisa de errada. A polícia então foi até a farmácia e reuniu uma lista com nomes de pessoas que tinham passado lá naquela noite para reunir alguma pista, tentar descobrir alguma coisa, né? E entre essas pessoas que estavam lá naquela lista estava John Wayne Gacy. Então a polícia foi atrás dos registros criminais do Gacy para ver se tinha alguma coisa e eles encontraram uma acusação de sodomia em Iowa. Então eles viram que ele já tinha sido ali acusado, então isso colocou ele no topo da lista de suspeitos. Então o detetive que estava cuidando do caso, ele ligou pro Gacy perguntando se ele podia ir até a casa dele para investigar, só que o Gacy disse que ele não podia ir, que tinha tido uma morte recente na família, então que ele estava muito ocupado. E o Gacy ficou muito bravo, ele até falou: nossa, como assim vocês não respeitam uma morte? E jogou toda a culpa para cima da polícia
né, do investigador. Só que a casa do Gacy, ela foi sendo investigada e vigiada durante os dias, então durante os próximos dias ali que se passaram, ela estava sendo vigiada o tempo inteiro e o Gacy sabia que em algum momento ele ia ter que ir até a delegacia para prestar depoimento. Ele não queria ir até a delegacia, ele não queria ir prestar depoimento, mas aí no dia seguinte, ali às 3 horas da madrugada, ele decidiu, quer saber, vou ir lá, vou prestar o meu depoimento. Só que ele foi então até a delegacia, só que quando ele chegou lá não tinha ninguém, então obviamente não tinha como ele prestar depoimento, e quando ele chegou lá ele estava todo enlameado, todo sujo de lama e barro. E aí ele decidiu então ir embora, porque não tinha como ele prestar o depoimento dele. O que ninguém sabia é que o John Gacy estava todo sujo de lama ali, e o carro dele estava todo sujo de lama, porque ele estava desovando o corpo do Robert Pist. E o mais bizarro de tudo é que, apesar do Gacy ter culpa, ele foi até a delegacia no outro dia de novo para prestar o depoimento dele. E quando ele foi interrogado, então, os policiais perguntaram se podia investigar a casa dele, né? Mas o Gacy disse que não, mas mesmo assim a polícia conseguiu um mandado de busca, então, para poder ir até a casa do Gacy legalmente. E quando eles conseguiram esse mandado, eles estavam bem confiantes de que eles iam encontrar o Robert lá vivo. Eles achavam que no máximo o Gacy estava mantendo ele ali preso em cativeiro, talvez, ou algo do tipo, mas que o rapaz ia estar vivo, ia estar tudo bem com ele. E eles foram até lá e a casa do Gacy era bem estranha. Ela tinha vários quadros de palhaço espalhados pela casa e tinha um corredor marrom que ficava de frente para a cozinha, e esse corredor tinha várias linhas amarelas e laranjas em zigue-zague que iam até o fundo. Na casa também foram encontrados livros que falavam sobre homossexualidade, falavam também sobre pedofilia, vários brinquedos sexuais e também tinham brinquedos de torturas, como correntes, algemas, todo tipo de coisa assim muito bizarra. Também tinha um esconderijo que ficava em um alçapão dentro do guarda-roupa dele, então assim, o cara já era preparado para fazer essas atrocidades. E quando a polícia achou esses esconderijos, eles pensaram, não, com certeza a gente vai achar o garoto aqui nesse local. Só que lá embaixo não tinha nada além de sujeira e um pó branco, não tinha nada que incriminasse o Gacy. E o Gacy também falava que ele nunca nem tinha conversado com Robert, então ele ficava bem irritado quando os policiais perguntavam algo sobre isso ou insinuavam qualquer coisa sobre isso. E ele sempre ficava se vangloriando, falando como que ele era bem-sucedido, bonito e rico. Mas a polícia não conseguiu encontrar nenhum motivo para prender ele ali. Eles também encontraram alguns itens de outras pessoas. Eles encontraram inclusive um anel de formatura, que depois a gente vai voltar nele, a gente vai entender de quem que era. Então, analisando os registros criminais, né, do Gacy, eles perceberam então que o Gacy tinha sido acusado desse caso aí de sodomia de um garoto de 15 anos e ele ia pegar uma pena de 10 anos, só que ele acabou ficando só 18 meses. Ele também tinha uma acusação pendente de lesão corporal em Chicago, que era a cidade onde eles estavam e também a cidade onde o Gacy morava. E aí eles foram então pegar mais detalhes sobre essa acusação de lesão corporal. E a vítima era um cara chamado Jeffrey. Ele reportou que o Gacy tinha atraído ele para o carro dele, usado clorofórmio, e aí ele foi estuprado e foi largado com várias queimaduras no corpo. E aí naquele mesmo dia, o anel que eles encontraram na casa do Gacy, ele foi relacionado a um garoto chamado John Allen Zike, eu acho que é assim que fala, não sei como é que pronuncia esse nome. E eles foram falar com a mãe desse garoto e ela disse que ele tinha desaparecido em 1975, um ano antes, e que vários itens do apartamento dele tinham desaparecido, incluindo uma TV da Motorola. E ela também disse que os investigadores informaram para ela no mês seguinte do desaparecimento do filho dela que ele tinha vendido um item para o John Wayne Gacy. E aí eles também notaram que um dos funcionários do Gacy usava o mesmo carro que o John, o garoto, né? E aí quando eles foram ver os registros desse carro, eles descobriram que o carro era o carro do John. E aquilo estava muito estranho. Por que que um dos funcionários do Gacy estava usando o carro de um garoto desaparecido, sabe? Não fazia muito sentido. Só que o Gacy, ele tinha uma estratégia. Ele sabia que ele estava sendo ali investigado pelos policiais e ele decidiu fazer amizade com eles. Então ele convidava eles para beber, para ir em vários restaurantes, bares. E aí vocês podem se perguntar, tá, mas os policiais são tão bobos assim, tão
tão burros pra cair na lábia do Gacy. E a gente tem que entender que o Gacy, ele era um cara muito influente ali na sociedade, ele era uma pessoa que tu confiava muito por ser um cara exemplar, né? Então era muito fácil cair na lábia dele. Ele não era uma pessoa assim que tu desconfiaria que ele é um serial killer. Então os policiais, pelo menos a maioria deles, estava desacreditada de que o Gacy tivesse culpa ou tivesse minimamente envolvido ali nessa história. Eles não acreditavam nisso. E a outra parte que acreditava que poderia ter alguma coisa, eles aproveitavam essas oportunidades que o Gacy convidavam eles para ir jantar em bares, enfim, para ver se o Gacy não soltava a língua em algum momento, dava com a língua nos dentes e falava alguma coisa. Então eles tentavam pescar alguma coisa, esses que desconfiavam dele, e os que não desconfiavam estavam ali só para aproveitar mesmo o momento. O Gacy também disse que ele estava sendo perseguido pelos policiais porque ele estava envolvido com algumas coisas políticas que os policiais não acreditavam ou não concordavam e por isso estavam tentando incriminar ele. Isso segundo ele, né? E aí os investigadores foram lá conversar com esse funcionário, né, que estava com o carro para tentar entender a história, e de acordo com ele, o Gacy tinha comprado o carro do John, o garoto desaparecido, né? Porque ele estava precisando do dinheiro. E quando eles analisaram esse carro, eles viram ali que no porta-malas tinha um grupo de fibras ali que poderia ser cabelo humano, então esse grupo de fibras foi enviada para análise. E naquela mesma noite também foi realizada uma busca com cães farejadores, cães pastores alemães, né, de polícia mesmo, e eles estavam treinados para sentir o cheiro de cadáveres, para ver se em algum momento teve algum corpo no carro do Gacy, especialmente por causa do Robert, né, que tinha desaparecido. E eles investigaram os 3 carros do Gacy e um dos cachorros deitou no banco traseiro, e o cachorro ter deitado no banco traseiro é a reação dele à morte, ou seja, significa que em algum momento tinha um corpo ali. Então ele estava quase sendo capturado. Nos dias seguintes ele continuou convidando os policiais para os restaurantes e bares, e foi aí que ele disse o seguinte: você sabe, palhaços podem se safar de um assassinato. E ele também começou a apresentar sinais visíveis de estresse com essa vigilância constante em cima dele. Então ele estava com a barba por fazer, ele parecia cansado, ansioso, e também ele estava bebendo muito. E ao invés de confessar ou fazer qualquer outra coisa, ele fez o oposto. Ele foi contratar os advogados dele para mover uma ação de $50 mil contra o Estado por causa desse assédio que ele estava sofrendo da polícia. Sendo que o cara estava só sendo investigado porque ele era suspeito, né? Então, assim, a polícia estava fazendo o trabalho dela. Nesse mesmo dia, vocês lembram da Kim que trabalhava lá na farmácia com Robert? Então, um recibo da farmácia que eles trabalhavam foi encontrado no casaco do Gacy quando a polícia fez aquela busca. Quando ela foi contatada, ela disse que naquele dia ela tinha usado um avental e colocou o recibo no bolso. E depois ela deu esse avental para o Robert usar, e que o Robert estava usando esse avental quando ele saiu da farmácia para conversar com o tal empreiteiro ali sobre o trabalho. E isso era o oposto do que o Gacy tinha falado, porque ele falou que nunca tinha conversado com o Robert, então não estava batendo essas informações, né? E o funcionário do Gacy, ele foi interrogado de novo e agora ele apresentou mais informações. Ele disse para os investigadores que o Gacy tinha pedido para ele espalhar vários sacos de cal embaixo do assoalho da casa dele. Então eles conseguiram compilar várias provas diferentes ali, suficientes para fazer uma nova busca na casa dele. Nesse mesmo dia foi o dia que o Gacy propôs a ação civil contra o Estado e os policiais foram até a casa do Gacy. Ele tentou se mostrar cooperativo ali, e ele também tinha um aparelho de TV que os policiais acreditavam que era do John, que tinha desaparecido, né? E o policial foi tentar anotar o número de série. Enquanto isso, ele foi até o banheiro e quando ele deu descarga, ele disse que sentiu um cheiro de morte, ou seja, tinha um odor característico de cadáver em decomposição. Mas quem era esse tal de John Wayne Gacy? Ele nasceu em 1942 e é filho de John Stanley Gacy e Marion Elaine Robinson. Quando ele era criança, ele era um pouco acima do peso e era bem pouco atlético, e ele tinha vários problemas de saúde, o que acabava ajudando ele a ganhar peso. E ele também tinha 2 irmãs e ele era muito próximo dessas 2 irmãs e da mãe, mas o relacionamento com o pai não era muito bom. O pai dele era alcoólatra e era assim muito abusivo. O pai dele acabava agredindo a esposa e as filhas, e uma das primeiras lembranças que o Gacy tinha do pai foi quando ele tinha 4 anos de idade. Ele levou uma surra com o cinto
cinto do pai dele porque ele tinha derrubado algumas peças do carro do pai sem querer. Teve uma ocasião que o pai dele acertou ele com um cabo de vassoura na cabeça e isso deixou ele inconsciente por algumas horas. Então imagina, gente, ali as características de um serial killer já estavam sendo moldadas naquele ambiente familiar nada bom. E quando ele tinha 6 anos de idade, ele roubou um caminhão de brinquedo de uma loja e quando a mãe dele descobriu, ela fez ele voltar até a loja, devolver o caminhão, pedir desculpas. E aí quando eles voltaram para casa, a mãe dele contou pro pai dele o que ele tinha feito e ele levou uma surra tão grande que a partir daí a mãe dele se tornou muito protetora com ele. Só que isso foi péssimo pro Gacy porque a partir daí então o pai dele começou a chamar ele de filhinho da mamãe, começou, enfim, né, falar que ele provavelmente viraria uma bicha, começou a falar insultos, né, então foi piorando a situação. Em 1949, o pai dele ficou sabendo que ele e um amigo foram pegos tocando sexualmente uma outra garota e aí o pai dele chicoteou ele com um amolador de navalhas como punição. Então dava pra perceber que o Gacy apanhava muito e ele tinha muito medo do que ele fosse fazer, sempre tudo que ele ia fazer ele tinha medo, ele não conseguia conversar com o pai dele e apesar de ele ser próximo da mãe, né? E ele começou a ser abusado por um amigo do pai dele que era um empreiteiro que levava o Gacy para uns passeios na caminhonete dele e enquanto eles estavam nesses passeios ele aproveitava para tocar o Gacy de forma inapropriada e ele ainda era criança, então ele se sentia muito mal, ele não sabia o que fazer, só que ele não conseguia falar com o pai dele sobre isso, porque ele sabia que o pai dele ia chamar ele de bichinha, ia dizer que ele era o culpado e ele que ia apanhar, então ele acabava deixando isso acontecer e deixava isso pra lá. É importante a gente contar a história da vida dos serial killers pra gente talvez tentar entender um pouco da psicologia humana, mas não pra justificar nada do que eles fazem, do que eles fizeram, porque isso não é justificável. Eu acho que isso tá bem claro, né? Eu não preciso falar isso aqui, mas às vezes a gente tem que falar o óbvio, tá? Então eu tô contando porque a gente sabe que algumas características pessoais ali, emocionais, vão sendo formadas ao longo da vida, principalmente na infância e adolescência, e isso vai formar o ser humano adulto. Então a gente vê como que são formados esses serial killers, mas isso não justifica, nunca vai justificar, tá? Entre os 14 e os 18 anos de idade, ele passou por vários problemas de saúde, ele estava sempre no hospital e muita gente achava que essas doenças eram meio que psicológicas só para chamar a atenção do pai dele, mas ele tinha mesmo muitos problemas de saúde. Os problemas de saúde dele nunca foram bem diagnosticados, tanto que isso até atrapalhou ele na escola, porque ele faltava muitas aulas por causa dessas doenças. Chegou um dia em que ele teve uma briga muito feia por causa do motor do carro do pai dele. Ele foi extremamente humilhado pelo pai e ele saiu de casa. Ele disse que ele ia embora e ele nunca mais voltou. As irmãs dele ficaram se perguntando para onde ele tinha ido e elas foram receber notícias dele só dias depois. Então ele tinha se mudado para Las Vegas. Ele não aguentava mais o estresse que o pai dele proporcionava para ele o tempo inteiro, então ele decidiu tomar um rumo da própria vida. Ele arrumou um emprego, só que esse emprego que ele arrumou era como um atendente de necrotério. E aí quando ele chegou para conseguir esse emprego, ele não tinha onde ficar, ele não tinha casa. Ele explicou a situação pro dono e aí o dono falou: bom, a gente tem um quarto ali atrás da sala de embalsamamento e se você quiser você pode ficar ali, né, dormindo ali naquele quarto. E o Gacy decidiu que isso seria uma boa ideia e foi aí que ele começou a ter mais contato com a morte e com cadáveres, né? Ele basicamente dormia junto com os cadáveres. Teve uma noite que ele se pegou ali acariciando um cadáver masculino e isso deu uma sensação de choque para ele e até mais tarde ele admitiu que uma ou duas vezes ali ele tinha se envolvido com atos de necrofilia e ele justificou isso dizendo que os cadáveres que ele profanou eram mais apenas coisas mortas que não diriam nada pra ninguém, então ele se sentia mais confortável fazendo isso porque ninguém ia julgar ele. E aí quando ele ficou em choque por ele ter feito essas coisas e pensado essas coisas, ele decidiu ligar pra mãe dele e perguntar se estava tudo bem ele voltar pra casa. E a mãe dele conversou com o pai dele e disse que tudo bem, que ele podia voltar pra casa, então ele voltou.
espanhol. E quando ele voltou para casa dos pais dele, então, ele foi para uma universidade, ele se formou e conseguiu um emprego em uma empresa de calçados. O pai da mulher dele era dono de vários restaurantes do KFC, então ele se mudou para Waterloo para poder administrar ali alguns desses restaurantes. E o Gacy, ele era um cara muito bem sucedido nos negócios, tudo que ele se envolvia dava certo, ele tinha dinheiro, ele era conhecido, ele era um cara muito conhecido ali na comunidade, né? E no mesmo ano em que ele se casou com essa mulher dele, ele também teve uma segunda relação homossexual depois de estar casado. Ele acabou tendo 2 filhos com essa mulher dele e ele descreveu esse momento da vida dele como perfeito. E ele estava até feliz que finalmente tinha conseguido a aprovação do pai dele, né, por ele ter ali casado, tido filhas, enfim. Ele até fez uma visita na casa dos pais e o pai dele até pediu desculpa por tudo que tinha acontecido, tinha passado, pelo abuso físico e verbal, e que ele também estava com muito orgulho e que ele estava errado sobre o Gacy. E apesar de ter considerado um momento perfeito ali na vida dele, o Gacy nessa época em Waterloo também se envolvia com várias coisas meio sombrias, inclusive prostituição, pornografia e muitas drogas. Ele frequentemente traía a esposa dele com várias prostitutas locais. Ele também abriu um clube no porão da casa dele, onde ele permitia que os funcionários fossem para lá para jogar sinuca e beber. Ele empregava nos restaurantes ali do KFC jovens, tanto homens quanto mulheres, mas ele só socializava com homens, e esses jovens tinham entre 14 e 21 anos, e várias vezes ele fazia piadinhas com conotações sexuais. E aí, se o guri que ele fez essa piadinha ficasse meio desconfortável, assim, né, ele falava, é brincadeira, não tem nada demais, desconversava ali do assunto. Em agosto de 67, ele cometeu a primeira agressão sexual, e a vítima era um garoto de 15 anos chamado Donald Voorhuis. Ele levou esse guri até a casa dele com o intuito de mostrar filmagens pornográficas para ele, e aí ele foi embebedado e o Gacy se forçou a fazer sexo oral nele. Nos meses que se seguiram, ele fez isso com vários outros jovens. Ele até conseguiu convencer alguns dos garotos que ele estava fazendo uma pesquisa sobre homossexuais, e alguns dos adolescentes, para participar dessa pesquisa, ele pagava ali um pagamento de até $50. Em março de 1968, esse garoto que tinha sofrido agressão sexual contou pro pai o que tinha acontecido, né? E aí o Gacy foi denunciado para a polícia. Foi aí que o Gacy foi acusado de sodomia e pegou aqueles 10 anos de prisão. E se ele tivesse ficado preso por pelo menos esses 10 anos, muitas vítimas teriam sido poupadas. Mas o Gacy, ele não deixou barato essa acusação do Donald, então ele convenceu um dos empregados dele, o Russell, a surrar o Donald para desencorajar ele a testemunhar contra o Gacy no tribunal. Então o Russell, ele atraiu o Donald para um lugar ali meio ermo e borrifou spray de pimenta no olho do Donald e também espancou ele, e de forma que ele ficou muito machucado. Mas o Donald conseguiu escapar e ele foi direto para a delegacia ali para denunciar o Russell também, que foi preso também. No dia seguinte, o Russell contou para todo mundo que o Gacy tinha mandado ele fazer aquilo, e quando o Gacy foi preso, ele passou por um teste psiquiátrico e eles determinaram que ele tinha traços de psicopatia e sociopatia. Eles também concluíram que o comportamento dele provavelmente colocaria ele em repetidos conflitos com a sociedade e que ele era mentalmente capaz de estar em um julgamento. Ou seja, ele tinha os traços de psicopatia e sociopatia, mas ele não tinha nenhuma doença mental que fizesse com que ele não soubesse o que ele estava fazendo. No dia que ele foi sentenciado e condenado, a esposa dele pediu divórcio. Ela também pediu pensão alimentícia e a guarda total dos filhos, o que foi concedido a ela, né? Concederam tudo isso para ela, né? Porque eles viram que o Gacy não estava ali apto para cuidar das crianças, enfim. E depois que ele se separou da esposa, ele nunca mais viu os filhos e nem procurou ver também. Só que depois de preso, o Gacy se tornou o prisioneiro modelo ali. Ele, inclusive, até conseguiu ali se tornar cozinheiro-chefe na prisão. Então, tava todo mundo tipo, meu Deus, como assim? Ele é ótimo, ele é um querido. Como que ele tá preso? Ele não fez tudo isso que ele tá sendo acusado. Não, ele não fez. E tá tudo bem ele voltar para a sociedade. 24 horas depois de ele ter sido libertado, ele se mudou de volta para Chicago para morar de novo com a mãe. E assim que ele chegou, logo ele conseguiu um emprego como cozinheiro em um restaurante. O pai dele faleceu e o Gacy se sentiu muito
culpado pela morte do pai. Ele acreditava que o pai dele tinha morrido de desgosto depois que viu que o filho tinha sido preso, então, né, ele ficou ali se sentindo culpado. Só que, na verdade, ele tinha morrido de um problema no fígado por causa da bebida. As irmãs do Gacy, elas tentaram explicar pra ele que ele não tinha nada a ver, ele não tinha culpa nenhuma, que o pai tinha morrido, mas ele nunca acreditou, assim, ele sempre achou que a culpa foi dele e ele levou essa culpa pro resto da vida. Pouco depois de ele ter voltado a morar com a mãe dele, ele se casou de novo e aí ele largou o emprego ali como cozinheiro e abriu a própria construtora. A construtora se chamava PDM Contractors e essa construtora começou a crescer muito, o que era só um pequeno trabalho ali de reforma e no começo, né, se estendeu para decoração, para pintura, enfim. Como eu disse, tudo que o Gacy se propunha a fazer dava muito certo. Ele estava crescendo cada vez mais, contratando cada vez mais funcionários e também enriquecendo, né? E aí no dia 2 de janeiro de 1972, ele acabou buscando um garoto chamado Timothy Jack McCoy, de 16 anos, que estava no terminal de ônibus ali de Chicago. O Timothy, ele estava precisando seguir viagem, mas ele não tinha onde passar a noite, então o Gacy foi super legal. Ele foi lá e falou que ele podia passar a noite na casa dele, dormir ali, né? E o Gacy não tentou nada contra ele, o menino estava dormindo no outro quarto. E aí no dia seguinte, de acordo com o relato do Gacy, o garoto acordou e foi acordar o Gacy com uma faca na mão. E aí o Gacy pulou da cama desesperado e os dois começaram a lutar e o Timothy, sem querer, se machucou com a faca ali o braço do Gacy, só que isso deixou o Gacy muito irritado, então ele torceu o pulso do Timothy, ele pegou a faca da mão dele e bateu a cabeça dele contra a parede. E depois de algum tempo ali de luta, ele pegou aquela faca e esfaqueou o Timothy diversas vezes no abdômen. Então o Gacy se levantou e foi até a cozinha e viu uma caixa de ovos aberto, um pedaço de bacon ali para ainda ser cortado. Então o Timothy também tinha colocado a mesa para 2. E aí o Gacy finalmente se deu conta de que o Timothy estava preparando o café da manhã, só que sem querer ali ele foi acidentalmente com a faca da cozinha acordar o Gacy. E aí quando ele foi acordar o Gacy se assustou com a faca, mas na verdade ele estava só preparando o café da manhã. Só que o Gacy se assustou, achou que o Timothy estava ali para machucar ele e acabou matando o menino. E ele acabou enterrando o corpo do Timothy embaixo do assoalho da casa dele e depois cobriu o corpo dele com uma camada de concreto. Em 1973, o Gacy e um cara que trabalhava para ele, eles viajaram juntos para Flórida porque eles foram ver uma propriedade lá que o Gacy tinha comprado. Na primeira noite em que eles estavam lá, o Gacy estrou esse garoto no quarto do hotel e como resultado o garoto ficou com tanto medo que se recusou a dormir com ele e foi dormir na praia. Quando eles voltaram para Chicago, teve um dia lá que quando o Gacy estava em casa, esse garoto ele foi até a casa do Gacy e espancou ele e a sogra do Gacy viu isso, né, e viu toda aquela cena e chamou a polícia impedindo que aquelas agressões continuassem. E quando a esposa dele perguntou para ele por que o garoto tinha ido lá para bater nele, ele só disse que tinha se recusado a pagar o menino por um trabalho mal feito que ele tinha acordado ali, que eles tinham feito. Então ninguém acreditava que o Gacy tinha qualquer envolvimento com alguma coisa. Os vizinhos dele consideravam ele uma pessoa muito simpática e sociável. Ele organizava várias festas locais, ele se tornou ativo na polícia e começou a trabalhar como palhaço, que nem eu falei pra vocês, o Pogo. Ele tinha, na verdade, 2 personagens diferentes, tá? Ele ia em hospitais fazer caridade, né? Então ele se vestia de palhaço, mas ele também participava de festas infantis. E os 2 personagens que ele tinha eram o Pogo e o Patches. Ele fez as próprias roupas desses palhaços, né? Dos personagens, e aprendeu também a fazer as maquiagens nele mesmo. O Pogo era o palhaço mais feliz para crianças e já o Patches era mais sério. Em 1975, o Gacy falou para a esposa dele que ele era bissexual. Eles tiveram relações sexuais e aí o Gacy falou assim: tá bom, essa foi a última vez, tá? A gente não vai mais ter relações sexuais. Ele falou isso para a esposa dele. E a esposa dele ficou tipo, como assim? A partir daí, então, nas próximas noites, ele voltava tarde quase todos os dias, dizendo que ele estava falhando. E a esposa dele começou a notar que ele estava levando adolescentes para a garagem deles e também começou a encontrar várias revistas e outras coisas ali de pornografia gay. O Gacy não permitia que ela entrasse ali na garagem, mas ela já tinha visto algumas coisas suspeitas lá dentro, como algemas, cordas, e ela não queria se meter nesses negócios dele, então
Ela nunca confrontou ele com relação a isso, até para ele não descobrir que ela estava entrando na garagem. Mas talvez se ela tivesse confrontado ele, tivesse talvez denunciado, ela poderia ter parado vários assassinatos, mas ela não sabia o que estava rolando ali, né? Ela só sabia que ele era bissexual e os dois acabaram se divorciando casualmente. O modus operandi do Gacy, com o tempo, ele se tornou muito padrão. Usar algemas depois que ele dopava as vítimas com drogas e bebida e ganhava a confiança delas. Ele começava a sugerir o uso de algemas, ele também falava que esse era um dos números dele como palhaço, então ele falava que ia colocar a algema para mostrar como sair delas com um truque, e a pessoa ficava lá algemada até ele revelar que o truque para se livrar das algemas era ter a chave, e a chave estava com ele, né? Obviamente. E depois disso ele estuprava e torturava a pessoa e terminava isso com o truque da corda, que ele chamava assim, que consistia em basicamente colocar a corda em volta do pescoço das vítimas e a vítima era estrangulada até a morte. Depois do divórcio dele, os vizinhos começaram a ficar mais conscientes de que algo estava errado, de que estava acontecendo alguma coisa ali. Esse comportamento incluía ele saindo de casa nas primeiras horas da manhã, as luzes se acendendo e apagando em horários atípicos e também a presença de vários jovens na casa constantemente. A maioria dos casos de assassinatos que ele cometeu foi nos anos de 76 e 78, mas eu não vou entrar em detalhe de todos eles porque ele foi acusado no final de ter matado 33 pessoas. E então são muitos casos aqui para falar. E como ele tinha ali o mesmo modus operandi para todos, vocês podem considerar que a maioria dos casos ali foram acontecendo do mesmo jeito. Eu vou falar as informações ali mais relevantes, não que as outras vítimas ele não sejam relevantes, né? Mas o modus operandi dele, como eu disse, era muito parecido. Então vocês podem levar a isso como ele fazendo com praticamente todos os casos. No dia 30 de dezembro de 1977, o Gacy raptou um estudante chamado Robert Donnelly, de 19 anos, e levou ele para casa. Ele estava num ponto de ônibus ali e foi levado para casa do Gacy por uma arma, então ele foi coagido a entrar no carro do Gacy e ir para casa dele. E aí ele foi estuprado e torturado. Depois o Gacy encheu a banheira e ficava afundando a cabeça dele lá constantemente. Ele perdia a consciência, o Gacy fazia ele voltar à consciência para repetir essa tortura. Só que esse cara sobreviveu e depois ele até testemunhou no julgamento contra o Gacy, dizendo que ele pedia pro Gacy matar ele logo para acabar com isso, que ele não aguentava mais. E depois de várias horas dessa tortura, o Gacy simplesmente tirou as algemas dele, levou ele pro trabalho e deixou ele livre. Esse garoto ele denunciou o ataque do Gacy e o Gacy foi interrogado e ele admitiu que tudo isso tinha acontecido sim, mas que tinha sido consensual e nenhuma acusação foi feita. Lembrando que, como eu falei para vocês, as primeiras vítimas do Gacy todas eram enterradas embaixo do assoalho da casa dele. Depois que ele matava as vítimas nas primeiras horas ali, na primeira noite, mais ou menos, elas ficavam embaixo da cama dele, então ele dormia com o cadáver embaixo da cama. Depois ele colocava embaixo do assoalho e botava bastante cal ali pra tentar fazer com que a decomposição fosse mais rápida e amenizar o cheiro também, mas ele basicamente vivia naquela casa em cima dos corpos. Só que a casa dele não era tão grande assim, então chegou em um momento em que não tinha mais espaço no assoalho dele ali pra colocar mais corpos, tinham muitas vítimas, né, então eram muitos corpos, e aí ele disse que ele teve a ideia de começar a colocar os corpos no sótão, mas ele estava com medo por causa dos fluidos do cadáver, que aquilo talvez não fosse fazer sentido, talvez ia meio que derreter o teto, ou sei lá, causar uma infiltração, e aí ele passou a jogar os cadáveres então em um dos rios de Des Plaines. Em março de 1978, e agora a gente tá chegando mais perto da parte que o Gacy foi capturado, ele atraiu aquele cara que eu falei pra vocês, o Jeffrey, pro carro, e aí ele usou clorofórmio, deixou o garoto desacordado, e aí ele foi abusado sexualmente e ele foi muito torturado também, incluindo com velas acesas e chicotes, e ele disse posteriormente que esse clorofórmio causou danos permanentes no fígado dele, só que o depoimento do Jeffrey foi determinante pro Gacy ser pego. Ele conseguia lembrar de algumas partes do caminho onde o Gacy tinha levado ele, e o Gacy nessa hora estava saindo do carro com um pouco de maconha. A polícia estava desconfiada de que talvez o Gacy fosse cometer algum ato contra a própria vida. No dia 20 de dezembro daquele ano, o Gacy foi no escritório dos advogados dele, ele ia discutir o progresso daquela ação civil que ele estava preparando contra a polícia, e aí ele pediu uma bebida para os advogados, ele começou a beber uísque, e aí os advogados perguntaram
claro, né, o que ele queria discutir com eles. E aí ele pegou uma revista que estava ali e ele apontou. Nessa revista tinha um artigo sobre o desaparecimento do Robert Pist e ele disse: "Esse menino está morto. Ele está em um rio." Durante as horas seguintes, ele deu uma confissão que durou até as primeiras horas da manhã, e ele disse para os advogados que ele tinha sido juiz, júri e executor das muitas pessoas, e que a maioria delas estava enterrada em um espaço embaixo do assoalho da casa dele e no rio Des Plaines. Algumas das vítimas ele se referia pelo nome e grande parte ele considerava prostitutos, mentirosos e pessoas que ele daria o truque da corda. Ele também disse que às vezes ele acordava para encontrar os garotos estrangulados no chão com as mãos algemadas nas costas, então ele acordava para ver esses mortos. Sobre o Robert, ele disse que colocou um torniquete em volta do pescoço dele. Ele também disse que o Robert estava chorando e com medo, e como ele estava bêbado, ele acabou adormecendo no meio da confissão e o advogado marcou uma consulta psiquiátrica para ele no outro dia às 9 da manhã. Quando ele acordou no dia seguinte, perguntaram para ele sobre essas confissões que ele fez de ter matado mais de 30 pessoas, que ele falou na noite anterior, né? E ele falou: não posso pensar nisso agora, eu tenho outras coisas para fazer. Então ele saiu do escritório dos advogados e foi cuidar dos negócios dele. Quando ele saiu do escritório dos advogados, ele foi até um posto de gasolina para abastecer o carro dele e também comprou um pouco de maconha com os atendentes ali. Esse atendente disse que o Gacy falou: "O fim está próximo, no caso, o fim para mim, e esses caras vão me matar." E aí ele foi para casa de um empreiteiro, colega dele, e começou a chorar e disse: "Assassinei 30 pessoas mais ou menos." Ele estava indo de carro para vários lugares, então naquela manhã ele andou bastante de carro e algumas pessoas viram ele dirigindo, falaram que ele estava com um rosário na boca. E aí a polícia nesse meio tempo estava tentando conseguir um mandado para poder voltar lá na casa do Gacy para ver se conseguia encontrar o corpo do Robert embaixo do assoalho. E a polícia ficou com medo de ele tirar a própria vida, então o carro dele foi apreendido por causa, né, desse medo, por causa da posse da maconha. Foi o que eles usaram ali, né, para poder apreender o carro dele. E os policiais falaram: "Bom, pelo menos agora a gente tem alguma coisa para trabalhar, para poder prender ele, para manter ele aqui, para ele não fazer nada, né, não atentar contra a própria vida, e a gente vê se consegue, né, acusar ele desses assassinatos." Quando eles chegaram lá na casa do Gacy, eles descobriram que o assoalho estava alagado e ele tinha feito isso de propósito. E aí eles esperaram toda a água ser drenada e um dos investigadores entrou lá embaixo para ver, e em minutos ele estava coberto de carne em decomposição e ossos, né, de um braço humano. Ele imediatamente gritou que eles poderiam acusar o Gacy, né, de assassinato e que aquele lugar estava cheio de crianças. Lembrando que as vítimas do Gacy eram todos jovens entre 14 e 21 anos. No dia 20 de dezembro de 1978, o Gacy se confessou que desde 1972 ele teria matado de 25 a 30 pessoas. Muitos deles eram atraídos para a casa do Gacy com a proposta de emprego e ele descreveu exatamente o que ele fazia. Assim que eles chegavam na casa do Gacy, as vítimas eram algemadas ou amarradas de alguma outra forma, depois estupradas e torturadas. Para abafar os gritos das vítimas, ele colocava um pedaço de pano ou qualquer outro item que ele tinha ali na boca das vítimas, né? E algumas dessas vítimas foram, né, afogadas na banheira antes de serem reanimadas. Ele disse que, com apenas algumas exceções, todas as vítimas morreram entre 3 e 6 da manhã. Quando ele foi interrogado especificamente sobre o caso do Robert, ele disse ter estrangulado ele na noite do dia 11 de dezembro e ele também admitiu ter colocado o cadáver para dormir do lado dele na cama antes de desovar o corpo lá no rio. No dia 6 de fevereiro de 1980 começou então o julgamento e ele foi acusado de 33 assassinatos, como eu tinha dito para vocês. Ele também passou por uma série de testes psicológicos e os psiquiatras determinaram que ele era apto para ser julgado, como eu falei para vocês. E aí ele tentou convencer, né, a promotoria que ele sofria de distúrbio de personalidade múltipla. Ele também pediu para falarem que ele sofria de esquizofrenia paranoide, mas os psiquiatras falaram: "Não, você tem plena capacidade de ser julgado e você não vai ser mandado para um hospital psiquiátrico", porque daí ele ficaria, né, meio livre ali, ele não estava preso, ele ficaria no hospital. Os jurados deliberaram por menos de 2 horas e já consideraram o Gacy culpado, não tinham dúvidas, não tinha o que, né, e atrás estava óbvio, e ele foi condenado a 12 sentenças de pena de morte. A data inicial da execução tinha sido marcada para 2 de junho de 1980, mas vocês sabem que quando sai a sentença de pena de morte não é imediatamente, não é imediata, a pessoa não sai ali da sentença e é morta, né? Então demora. O Gacy mesmo, ele ficou 14 anos no corredor da morte e várias vezes ele fez apelação, né, dessa sentença para tentar sair dessa por várias vezes, e aí ele também começou
começou a falar que era inocente, que ele tinha um álibi para todos aqueles casos e que ele estava sendo preso injustamente. E quando ele estava preso, ele também começou a pintar. Os temas que ele pintava variavam muito, mas a grande maioria eram palhaços, alguns era ele mesmo, o Pogo, aquele palhaço que ele fazia. Essas pinturas, elas foram vendidas em leilões de 200 até $1.000. Óbvio que ele não ganhava nenhum dinheiro com essas pinturas. Ele falava que o objetivo desses quadros era trazer alegria para as pessoas. No dia 9 de maio de 1994, ele foi transferido para ser executado por injeção letal. E aí ele teve uma última refeição, né? Quando o preso vai ser executado, ele tem direito a uma última refeição antes da morte, e ele decidiu comer um balde de KFC, e ele também pediu uma dúzia de camarões fritos, batata frita, morangos frescos e uma Coca-Cola Diet. A morte dele então foi confirmada e o cérebro dele foi removido. Ele está na posse de uma mulher chamada Helen Morrison, que já tinha entrevistado ele, e ela queria isolar os traços violentos de assassino, então ela estava fazendo pesquisas e estudando esse cérebro, e o corpo dele foi cremado depois da execução. Quando ele estava preso, ele também ganhou vários admiradores, como vários serial killers ganham, né? Ele também deu várias entrevistas, ele estava gostando desses minutos de fama que ele teve, e também teve uma história trágica de um garoto chamado Jason Moss, que entrevistou o serial killer John Wayne Gacy, entre outros serial killers, porque ele tinha esse interesse, né, em cima de serial killers, então ele começou a mandar cartas para esses caras na prisão, tentando fingir ser a vítima perfeita. E a pessoa que ele mais se relacionou por cartas foi o Gacy, então o Gacy conseguiu manipular ele de uma forma que ele realmente se tornou uma vítima. Ele foi ali até a cela do Gacy, e o Gacy comprou um dos guardas ali da prisão, né, pra não abrir a porta quando o Jason pedisse pra sair. Sério, gente, ele era um cara extremamente manipulador, um psicopata escrito. A irmã do Gacy deu até algumas entrevistas, né, ela participou de um documentário depois que ele foi preso, e ela contava que quando ele foi preso, ela olhou pra ele e viu outra pessoa ali que ela nunca imaginava aquilo. Eu acho assim que ninguém desconfia, né, que a pessoa que tu ama, a pessoa ali da tua família é um serial killer. Tu não desconfia, ainda mais uma pessoa como o Gacy, que era extremamente manipulador e que era um cara exemplar na família, um cara exemplar na sociedade. E assim, gente, toda essa história de palhaço assassino é porque, na verdade, ele se vestia de palhaço para as ações sociais, para os trabalhos ali sociais que ele fazia, né? Não quer dizer que ele era realmente um palhaço assassino, a gente não tem nenhuma evidência de que ele se vestia de palhaço para assassinar as pessoas, tem boatos disso, mas como nenhuma vítima sobreviveu para contar, a gente não tem essa certeza, a gente não sabe. Ele ficou conhecido por ele ter esse fascínio pelos palhaços, né? Tanto que ele pintava na cadeia, quando ele estava preso, ele pintava palhaço, então por ele gostar muito. E, claro, tinha também os quadros de palhaço na casa dele, então por esse fascínio mesmo. Mas a gente não tem nada concreto de que ele se vestia de palhaço para assassinar as vítimas. Então foi isso, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já se inscreve aqui no canal, não se esquece, tá? E é isso. Até o próximo vídeo e tchau!